Olha, agora a gente vai continuar ainda falando, né, desse problema que é a violência contra as pessoas em situação de rua, porque uma reunião tratou esse assunto agora à tarde na Delegacia Geral de Polícia Civil, onde está o Leandro Santiago ao vivo. Leandro, a Mônica trouxe aí a informação de 26 mortes de pessoas em situação de rua só esse ano. O que foi tratado, portanto, nessa reunião? Porque a gente fica querendo saber qual vai ser o posicionamento da polícia, né? Já são 26 mortes, é um índice alto desde o início do ano aqui no estado. Leandro. Pois é, Bia, esse caso bastante delicado, mais um caso envolvendo moradores de rua, e a coordenação do movimento de rua esteve aqui na reunião, aqui na Delegacia Geral em Jacarecica, estiveram também pessoal dos direitos humanos, Polícia Civil também marcou presença, e eu estou aqui com o delegado Gustavo Xavier para falar exatamente sobre isso, sobre esse caso e sobre os casos que estão ocorrendo. Houve muita cobrança sobre o comportamento da Polícia Civil quanto à investigação sobre esses casos, doutor Gustavo. O que vai ser feito a partir de agora, depois desse questionamento? Boa noite. Boa noite a todos. Foi montado um grupo de trabalho com o objetivo de acolher e dar andamento às investigações de mortes violentas intencionais que tenham por vítima pessoas em situação de rua. Não só elas, mas também todas aquelas pessoas ligadas a grupos de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, a Polícia Civil tem sim um posicionamento firme. Nós faremos uma investigação bem trabalhada para identificar de onde estão partindo a autoria desses crimes, né, e realmente trazer à tona, prender, que é o nosso objetivo, criminosos que venham tirar a vida das pessoas que já vivem em situação de vulnerabilidade e de miserabilidade. Esse é o nosso compromisso. A partir daí, o senhor estava falando agora sobre uma mudança do comportamento da polícia quanto ao tratamento a grupos vulneráveis. O que pretende se mudar a partir daí? Nós faremos uma palestra ainda na primeira quinzena de outubro, com a participação do Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, representantes desses movimentos, bem como da Secretaria de Direitos Humanos. E essa palestra ela tem por objetivo realmente mudar o comportamento dos policiais, né, do serviço público como um todo e, sobretudo, da segurança pública. Nós precisamos, sim, coibir qualquer tipo de violência institucional praticada contra essas pessoas, que vem, né, muitas vezes essa violência, ela parte simplesmente de um olhar, né, não precisa nem de uma palavra, de um toque corporal, mas com o olhar a gente já termina tratando de maneira discriminatória pessoas que por anos, décadas, já vivem em situação difícil. Então, faremos essa palestra, essa mesa redonda que acontecerá em outubro e fortaleceremos, sim, as investigações, que é o nosso objetivo, trazer, né, para a responsabilidade criminal para pessoas que tiraram a vida dessas pessoas, de movimentos, de pessoas que estão em uma situação degradante, que não tem nem um ambiente para poder morar, para residir e, às vezes, nem o próprio alimento. Segundo a coordenação do movimento de rua, 26 casos esse ano. Quais são as dificuldades que se encontram nesse tipo de investigação de assassinato de moradores de rua? Há um compromisso de todos aqueles delegados e equipes que trabalham na Delegacia de Homicídios. Na verdade, não são 26 casos ligados à situação de vulnerabilidade. Alguns casos, sim, né, aconteceram a pessoas que estavam ali na rua, que, em vez ou outra, essas pessoas também têm um histórico criminal, né, antecedente, mas não há realmente essa relação de 26 pessoas mortas porque estão em situação de rua. Há a prática a ocorrência desse crime contra a vida, mas não por conta disso. A Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil está investigando todos esses casos para mostrar realmente que o nosso trabalho está sendo bem realizado, os criminosos estão presos e, por fim, nós teremos também por objetivo aumentar o policiamento ostensivo. Próprias viaturas da Polícia Civil, da OPLIT, estarão percorrendo esses trajetos para que realmente a gente consiga uma segurança pública efetiva e reduzir a prática de crimes graves que são esses que aconteceram durante o final de semana.
Certo, doutor Gustavo, obrigado pelas informações. Então, a gente vai continuar acompanhando esse caso e nesta reunião, como eu falei agora, estiveram representantes também dos movimentos de direitos humanos. A gente vai ouvir agora a entrevista com o desembargador Tutimés Ayran. Vamos ouvir. Saio dessa reunião, assim, esperançoso, porque eu acho que nós tivemos uma conversa olho no olho, uma conversa absolutamente transparente, realista, e eu acho que as investigações vão avançar, não é? A ideia é que a elas seja dado um olhar prioritário, não é? Porque eu acho que é um dever do Estado, não é? E quando eu digo Estado, eu me refiro ao Estado na sua dimensão executiva, legislativa e judiciária, não é? Porque essa população e todas as populações vulneráveis já levam uma vida muito difícil, né? Uma vida de muitas dificuldades, de muita luta, de muita tristeza, né? De muita dor, né? E a gente não ter condição de permitir que essas pessoas existam tal como elas são, não é? É como se fosse uma declaração da falência do Estado, né? Então, nós não temos o direito de invisibilizar essas pessoas, né? Essas pessoas têm, sim, o direito de existir e nós temos o dever de lutar para que elas existam, não é? Então, a gente sai daqui com a esperança, não é? Que essas mortes, sobretudo as mortes a morte de ontem, não é? Porque morreu uma pessoa, e estão hospitalizadas outras duas da mesma família, isso possa ser devidamente esclarecido e os responsáveis punidos, né, nos termos da lei, né, até porque nós precisamos de exemplificar, é preciso dar o exemplo, que isso não pode continuar conduzindo a impunidades. Essa foi a palavra do desembargador Tutimés Ayran. Só recapitulando, então nós teremos mais reuniões para discutir situações como esta. Vai ser feito um grupo de trabalho exatamente para que haja uma mudança de postura, como disse agora o delegado-geral Gustavo Xavier. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Bia, volto com você.